fonte és tu, de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar, ensina um novo canto. Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao versículo de número 13. Eu vou estar lendo aqui, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: porque por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti em oração, ó Pai, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, essa passagem que vamos estar estudando nesta noite, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, que é o único professor que está aqui entre nós, ó Deus, venha ministrar poderosamente, ó Deus, as verdades que vamos estar estudando, ó Deus, aqui. É o que eu oro, ó Pai, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do nosso sermão desta noite é a rejeição de Israel não invalida as promessas de Deus. Então, nós estamos fazendo essa série em Romanos, nós temos aqui Paulo apresentando essa grande montanha diante das promessas que Deus dá para o seu povo, deu primeiro para o povo de Israel. E ele vai começar o capítulo 9 de Romanos lamentando e se entristecendo, porque Deus veio para salvar os judeus, os israelitas, e o que eles fizeram? Eles creram em Cristo? Eles rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador, e Paulo se lamenta. Se eu pudesse, ele vai falar, eu me colocaria no lugar de vocês, para que vocês também pudessem crer como eu creio. Mas a grande realidade que Paulo via diante dos olhos dele, irmãos, por meio da palavra, as profecias da palavra para o povo de Israel estavam ali mostrando um cenário diferente. A nação de Israel como um todo iria rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador. Não que todos os judeus não são salvos ou que não vão ser salvos, mas é um fato que a maioria deles iria recusar a Cristo. Na época de Paulo, existia uma ideia bem terrível em relação a Cristo. Os judeus diziam assim, a gente está rejeitando como nação esse Messias que está aparecendo aí. O fato da gente rejeitar esse Messias que está aí é uma prova de que ele não é o verdadeiro Messias. Essa era a ideia que era vendida lá pelas pessoas, pelos rabinos, pelos sacerdotes. Eles ensinavam isso para as pessoas e todo mundo, quando ouvia falar de Jesus, a grande maioria deles achava isso. Bom, se a maioria está rejeitando a Cristo, isso significa que esse Jesus que está sendo pregado aí não é o verdadeiro. Então, Paulo, aqui eu vejo que Martinho Lutero, se eu não estou enganado, é quem disse essa frase, que o ministério de um pastor, ele é baseado em 3 disciplinas: oração, o estudo da palavra e o sofrimento. Porque ele estava olhando para o povo dele, a nação dele, o que ele via? Incredulidade. Enquanto ele via os gentios, que são os povos não judeus, se convertendo a Cristo, igrejas sendo plantadas, multidões se convertendo a Cristo, quando ele olhava para o povo de Israel, o que ele via? Rechaço, desprezo. Eles não queriam saber de Cristo. Essa é a realidade que ele enfrentava. E essa incredulidade, irmãos, tem acompanhado o povo de Israel até aqui, esse presente momento. Nós temos aí milhares de anos de história onde você vê a incredulidade deles. Para os irmãos terem uma ideia, eu fui buscar atualmente como é que está esse cenário lá em Israel e eu descobri, irmãos, que é a mesma coisa que Paulo fala aqui.
Se Paulo tivesse aqui hoje, ele ia se lamentar da mesma forma que há 2000 anos atrás. Porque eles rejeitam a Cristo com veemência até hoje. Atualmente, essa rejeição ao cristianismo por parte do povo judeu, inclusive, irmãos, tem se intensificado. Depois da criação do Estado de Israel, em 1948, Israel, agora que ele tem o poder da caneta na mão de criar leis, de ser uma nação, de voltar para o seu território, que eles foram esparramados pelo mundo. Em 1948, eles voltaram e tinham um território. Então, os políticos, as autoridades, assim que eles conseguiram ter esse território de volta, essa pequena porção do território, o que eles fizeram, irmãos? Leis para impedir o cristianismo, ou dificultar a propagação do cristianismo. Em 2020, foi apresentado um projeto de lei por judeus ultra-ortodoxos, prevendo 1 ano de prisão para quem tentasse converter alguém ao cristianismo. Um judeu, se você lá tiver com um folhetinho, pregando em algum lugar lá, ele visse que você estivesse pregando para um judeu, 1 ano de cadeia. Eu não sei se essa lei foi aprovada, porque se eu não estou enganado, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá, ele não permitiu que essa lei avançasse. Mas é o que está no coração deles. Se eles pudessem aprovar esse tipo de lei, eles aprovariam. O jornal The Time of Israel noticiou em 13/5/2020 que a Agência de Vigilância da Mídia de Israel lançou uma investigação sobre uma rede evangélica sediada nos Estados Unidos, após alegações de que a sua programação violava a lei ao tentar promover conversões ao cristianismo. Então tinha uma televisão lá, e essas pessoas, era uma televisão cristã, começaram a fazer o quê? Pregar o evangelho lá. Então, o governo de Israel começou a investigar essa empresa de televisão e ameaçou suspender o sinal deles. Com qual objetivo? Por quê? Com qual causa? Eles estavam pregando a Jesus Cristo para os judeus. Isso é um crime, eles chamam de proselitismo. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Isso vai ter aplicações para nós também aqui, tá, irmãos? A incredulidade e a rejeição de Cristo pelos israelitas invalida as promessas de Deus? Será que mudou o que Deus prometeu para eles mesmos lá atrás? O fato de eles estarem rejeitando a Cristo agora? Esse é o grande desafio. Respondeu com um convicto não ali o Arthur. Muito bom. Vamos agora explicar esse não que o Arthur ali falou com bastante convicção. Deus não muda. O que Deus falou um dia, o que ele faz? Ele cumpre as promessas. E nós vamos ver isso, Paulo, aqui nesses versículos, explicando isso daí. A primeira coisa que Paulo vai apontar para mostrar que Deus cumpre as suas promessas, mesmo que quando você olha, mas Deus prometeu salvar essa nação aqui, mas ninguém acredita. Como é que Deus está cumprindo as promessas dessa maneira? Se eu olho aqui e vejo o oposto do que Deus prometeu. Paulo vai apontar para 3 causas que vão advogar em defesa de que Deus cumpre as suas primeira. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira razão. A segunda, a vontade de Deus. E uma terceira razão é que Deus, ele elegeu a igreja no Novo Testamento formada por gentios, e para isso ele rejeita o povo de Israel. A igreja no Novo Testamento substitui os judeus que estavam no Antigo Testamento. Essa é a grande terceira razão que nós vamos ver. A primeira, a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar no versículo 6 como Paulo começa a argumentação dele. O texto vai dizer assim, não que a palavra de Deus haja faltado. Literalmente, a palavra de Deus não caiu. O que Deus prometeu não caducou. Pode passar um dia, pode passar 1000 anos, pode passar 10.000 anos, mas as promessas de Deus, elas não são invalidadas. O que Deus prometeu, o que Deus faz, irmãos? Ele cumpre. Então, nós vemos na palavra descrições disso, eu acredito que os irmãos conhecem. Vamos ler apenas 2 versículos. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, nós lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria a ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não é como a gente, que mente, ou que falha naquilo que promete. Se ele falou uma coisa, o que a própria palavra de Deus diz, ele cumpre. Um outro versículo, o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 11, vai dizer:
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se Deus prometeu, por meio da sua palavra, que ele abençoaria um povo, irmãos, ele não volta atrás, porque surgiu alguma circunstância que nós aqui humanos não conseguimos entender e que parece ser um obstáculo que não dá para mudar. A vida cristã, meus queridos, a vida cristã, ela é completamente preenchida com esse tipo de coisa. Deus te promete coisas na palavra, te promete a salvação, te promete a vida eterna, te promete uma vida onde você vai poder ter a garantia e a segurança da sua salvação. Não é isso que a palavra promete para nós? Mas ao longo da tua caminhada, você vai ter que enfrentar a tua própria incredulidade. Você vai ter dificuldades, mesmo tendo o Espírito Santo te ajudando, o Espírito vai te ajudar na medida onde ele vai apontar para a palavra e vai te ajudar a crer. Por que o Espírito tem que ajudar, irmãos? Por que a gente tem que olhar lá para a palavra? Porque quando você olha com o teu olho, você duvida. Nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos que Deus vai cumprir o que ele disse. Essa é a grande dificuldade. Paulo está aqui nesse ministério pastoral dele, sofrendo pelos israelitas, mas ele encontrava consolo quando ele olhava para a palavra de Deus. A palavra de Deus não caiu. A palavra de Deus não falhou. Então Paulo aponta para a palavra, e isso já deveria bastar. A palavra de Deus, se ele disse, irmãos, ele vai cumprir. Mas nós temos aqui agora Paulo explicando uma segunda razão, a vontade de Deus. Paulo escolhe textos familiares do Antigo Testamento para apoiar o que ele vai defender, que Deus é soberano na salvação dos pecadores e a incredulidade dos judeus, enquanto nação, não são uma falha nos propósitos de Deus para este povo. O justo, ele é justificado pela fé. Não é isso que nós lemos? A nossa fé é essa, o justo, ele é justificado pela fé. Quando Paulo vai falar sobre isso, que ele diz, primeiro dos judeus, depois do grego, que é um povo que representa todos os outros judeus, os outros gentios. Mas a salvação começou com quem? Com os judeus. Então não podemos agora, muitos evangélicos têm a noção de que Israel está completamente descartado. Porque quando você olha para essa realidade de incredulidade deles, não, esse povo já era. Será que já era? Não, já era não. Eles estão incluídos no propósito de Deus para a salvação, assim como nós também. O fato deles agora, como nação, como povo, rejeitarem a Cristo, não muda o fato de que Deus é soberano. Os irmãos sabem o que é alguém soberano? É o Senhor. Alguém que manda. Ninguém vai chegar lá e falar, Deus, não, vou mudar isso aqui, Deus. Você vai mudar isso aqui. Ele é soberano, ninguém tem o poder de mudar, irmãos, a vontade dele. O zelo do apóstolo aqui, irmãos, tem a ver, em primeiro lugar, com a reputação do Senhor. O que ele diz? A palavra de Deus não caiu, não, hein? O que Deus prometeu lá atrás, ele está cumprindo e vai cumprir. Ele está preocupado em demonstrar, com base nas próprias Escrituras, que Deus é soberano na salvação dos pecadores. Como é possível, então, defender a reputação da honra do Senhor como cumpridor das promessas, se os israelitas, em sua maioria, ou se considerados como um todo, como nação, rejeitam por incredulidade a pedra principal que sustenta todas as bênçãos concedidas a eles em Cristo? Nós vimos no culto passado que Israel foi o povo, se você pega o Antigo Testamento, você vai ver ali a história de Israel e os privilégios dele como nação. Uma pequena nação que tinha privilégios que nenhuma outra nação da terra tinha. Irmãos, para citar só um exemplo, eles receberam uma revelação especial de Deus, a lei de Deus, lembra, irmãos? Que é maior que a própria criação. Eu falei sobre isso. Quando um ímpio, quando um gentio, na época lá de Israel, de Êxodo, ele olhava para a natureza, ele estava olhando para uma revelação de Deus. Ele estava contemplando que por trás daquela criação tinha um Criador. E que esse Criador tem uma vontade. Bom, qual é a vontade, eu acho, desse Criador? Eu acho que ele deve ser adorado. Mas como é que os povos gentios da época de Israel faziam? Adoravam Deus verdadeiro ou adoravam ídolos? Adoravam ídolos, porque eles não tinham a revelação especial que Israel tinha.
de adorar o único Deus verdadeiro, porque o povo de Israel recebeu a revelação da lei. Não adorarás outros deuses, não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem de escultura, e assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Deus começa a descrever, por meio da lei, a vontade revelada especial dele. O único povo na terra que tinha esse conhecimento, essa informação, era o povo de Israel. Não só saber que existe um Deus e que tem uma vontade, mas saber como agradar a esse Deus. Como receber bênçãos desse Deus maravilhoso, único e verdadeiro. E aí nós vemos agora, para que todas essas bênçãos ao longo da história pudessem se consumar na vida deles como nação, eles precisariam crer em quem? Jesus Cristo. E nós vemos esse trágico cenário diante de nós, o povo de Israel rejeitando a Cristo como único Senhor e Salvador. No versículo 6, Paulo apresenta a primeira explicação para essa aparente contradição entre a soberania de Deus na salvação e a incredulidade dos judeus. O que ele fala no versículo 6? Porque nem todos os que são de Israel. Nem todos os descendentes de sangue de Abraão e Jacó são de fato israelitas. A graça não está contida nos laços de sangue. Perceberam aqui, irmãos, que o que Paulo está dizendo não é porque você é da descendência de Abraão, que o teu pai, que o teu tataravô lá foi Abraão, que você é um israelita. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Nem todos os israelitas são israelitas. Nós podemos pensar, irmãos, em algumas aplicações para nós. O mesmo pode ser dito sobre os privilégios exteriores de alguém que frequenta uma igreja local, por exemplo. O fato de alguém ser batizado ou ser membro de uma igreja local não necessariamente significa que alguém esteja automaticamente salvo. Não é isso, irmãos? Eu vim num culto um dia, não significa que eu estou salvo. A grande questão é o quê? Eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador? Eu creio nele? Se você pode falar, amém, irmão, eu creio. Amém. Você pode ter paz no teu coração. Porque, de fato, você é também um israelita. Você é um israelita. Dessa forma, cada pessoa, israelita ou gentil, deve examinar sua própria vida para saber se está na fé. A Bíblia, irmãos, a igreja, não é um lugar onde você vai ter, por exemplo, um pastor como um juiz que vai julgar as pessoas quem é salvo e quem não é. Nós não temos nenhuma autoridade humana na terra que foi constituída para fazer isso. O que nós fazemos aqui, no máximo, é um ajudar o outro. Porque esse exame de salvação tem que ser feito por quem? Por cada um de nós. Eu tenho que examinar a minha vida com base em critérios bíblicos. E Paulo vai deixar isso para o cristão, para o gentil que está vendo aqui, o povo de Israel aqui, nesse cenário tão triste, para ele ficar pensando também, peraí, o fato de eu ter ouvido um dia o evangelho e ter ido a uma igreja local, não significa... Está atrapalhando, irmã. Se puder fazer ele parar um pouquinho, senão não vai dar para me concentrar aqui. O fato da gente estar unido num ambiente, e aqui, irmãos, num país como o nosso, que é um país cristão, vamos dizer assim, né? Não é um país que se chama cristão, qual o grande problema? Nós vivemos numa cultura cristã onde as pessoas pensam que elas são salvas automaticamente, porque ela está num país que foi, vamos dizer assim, cristianizado. Todo mundo é cristão na rua aí, não é assim? Tem um lado bom disso, vamos pensar, né? Que a sociedade ela é moldada por muitos valores cristãos, mas em termos de salvação, irmãos, isso pode ser um engano terrível. Nós não temos um país com uma explosão de evangélicos, não é assim? Existe muito evangélico por aí. Tem lugares que tem mais evangélicos, inclusive, que católicos. Mas quando você olha, irmãos, a sociedade como ela está, a podridão moral da sociedade, você vê que algo não está batendo. Alguma coisa não está certa. Então, o que nós devemos pensar? Examinar a nossa vida. O povo de Israel, eles estão confiando, uma confiança cega, porque eu sou parente de fulano de tal, não tem isso? Mas você acha que você também está tranquilo. Mas Paulo está falando, é melhor vocês abaixar o tom de vocês aí, ó. Vocês estão muito enganados, porque vocês estão rejeitando a Cristo. E vamos entender, então, o modo como Deus revela a sua vontade soberana. Se a gente for pensar, irmãos, nossa, mas como é que eu vou saber? Como é que a gente vai saber isso? Porque nem todos que são de Israel são de Israel. Mas, Paulo, como é que a gente vai discernir isso? Paulo vai explicar. Antes da gente entender a explicação de Paulo, eu queria só fazer menção em mais um versículo, Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10. Nós vamos ver o método de Deus, como ele revela a vontade dele.
Deus anuncia o fim desde o começo. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Existem coisas na Bíblia, ó, Pedro vai falar assim, difíceis de entender, que muitas pessoas vão torcer, inclusive de propósito, só para gerar confusão. Mas, irmãos, naquilo que é essencial, Deus ele não deixa isso sem explicação. E nós temos explicação para essa questão na palavra de Deus. Deus, desde o comecinho da história de Israel, já foi mostrando o que iria acontecer com a nação de Israel como Estado, como um povo. Vamos ver então aqui os sinais da escolha soberana de Deus na salvação do seu povo. Lembrando do que Paulo traz como resumo do que ele quer dizer. Nem todos que são de Israel são de Israel. O primeiro sinal é o caso de Isaque e Ismael, no versículo 7. Ele vai dizer assim, ó: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Isaque e Ismael eram filhos de Abraão. Ismael era filho primogênito de Abraão com a escrava de sua esposa Sara, Agar. Isaque era o filho caçula de Abraão com a sua esposa Sara. Mesmo que os dois fossem filhos legítimos de Abraão, somente Isaque foi escolhido por Deus para receber o pacto e a promessa. E Ismael foi rejeitado e lançado fora. Então tem toda uma história, se os irmãos têm um pouquinho de informação de Gênesis, vai saber que Abraão recebeu a promessa de que eles seriam filhos. Mas o que aconteceu com eles? Foi passando o tempo, e Sara foi ficando velhinha, foi nada de filho, nada de filho, nada de filho. O que ela resolve fazer? E encomendou a escrava para ser mulher provisória ali de Abraão, para poder gerar um filho. E é exatamente o que acontece. Dessa relação ali que Abraão tem com a concubina, chamada Agar, que era escrava de Sara, nasce um menino chamado Ismael. Esse menino cresceu, foi crescendo. Depois de algum tempo, já o anjo vem e promete, ó, depois daqui um ano, a tua mulher vai conceber. Exatamente como o anjo disse, aconteceu. E Sara, depois de velhinha, muito velhinha, teve um filho chamado Isaque. E por meio de Isaque, Deus traz promessas e faz um pacto com Abraão. Vai dizer assim o texto lá em Gênesis 1:21, vai dizer, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E o outro, o que aconteceu com ele? Deus rejeitou o outro para ser a descendência espiritual de Abraão. Mas o outro não era filho de Abraão? Os dois eram filhos, o mesmo sangue. Mas espiritualmente, quem foi escolhido? Isaque. Isaque foi escolhido. O fato de Ismael ser filho de Abraão, segundo a carne, não lhe garantiu o direito automático de ser incluído no pacto divino. Não seria muito fácil se fosse assim, né, irmãos? Basta você ter filho aí, vai ser todo mundo salvo, né? Mas não é dessa maneira. E nós vemos Deus explicando como ele iria conduzir a escolha do povo dele soberanamente, desde o primeiro filho que nasce, que era o Isaque. E nós vamos ler no versículo 8 e 9. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Deus não disse, você vai ter um filho com a tua escrava. Isso foi um período de incredulidade deles. É o filho da promessa que você vai ter com a tua esposa. Não interessa se ela vai ter 100 anos ou 200 anos de idade. Se Deus promete, irmãos, o que ele faz? Ele cumpre. A gente vê que Abraão é o pai da fé. Dizem, a palavra de Deus diz que ele é o herói da fé, né? Mas quanta incredulidade nós vemos aqui ele se deparando, né? Enfrentando consequências, inclusive, da sua incredulidade. Mas Deus deixa de ser soberano nessa situação? Deus deixa de trazer lições importantes, de preservar aquilo que ele tinha prometido, mesmo Abraão sendo incrédulo? Ou até mesmo Sara? Você sabe o que significa o nome Isaque? Isaque é uma expressão hebraica, Itzak, que é uma risadinha que você dá escondido. Porque quando o anjo estava falando com Abraão que Sara ia conceber, o que ela fez? Deu risada, porque ela era uma velhinha e estava lá
dando risada atrás da porta. E Deus, de uma maneira até engraçada, para poder mostrar que Deus cumpre as promessas, até tirou um sarrinho dela, porque mandou colocar o nome do filho de Isaac, que é tipo uma risada, é uma expressão de risada, um barulhinho que você faz quando você está dando risada. Deus leva muito sério as suas promessas, mesmo que muitas vezes a gente leva numa piada, né? Deus vai fazer isso? Não, isso é uma piada, isso, olha a minha idade, né? Eu já estou uma velhinha, como é que vou ter alegria com o meu velho, que também está um velhinho, né? Então ela transformou isso numa piada. Mas Deus leva muito a sério aquilo que ele promete. Paulo cita esse primeiro exemplo, que se repete, irmãos, em toda a história de Israel, desde a fase inicial dos patriarcas, que são os pais, como Abraão, até a formação da nação de Israel. Quando você vê vários reis de Israel, né? Vários reis ímpios, e de repente Deus preserva um, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Também quando eles passaram pelo exílio, pela diáspora, e agora depois do retorno deles ao seu território. Não são os descendentes de sangue de Abraão que são os filhos de Deus, mas somente os filhos da promessa é que são os contados como descendência. Tudo bem. Até esse caso aqui, nós podemos já ter uma informação clara de que Deus é quem escolhe. Mas Paulo, ele continua citando outros exemplos, e no versículo 10 ele vai citar outro. O texto vai dizer: "E não somente esta, ou seja, Sara, mas também Rebeca, que era uma matriarca, quando concebeu de Isaque, nosso pai." Paulo, em todas as suas cartas, irmãos, você vai observar que ele fala muita coisa escrevendo muito pouco. Ele é muito objetivo e resumido no que ele fala. Ele segue esse mesmo critério aqui no capítulo 9. Mas olha a riqueza de detalhes que ele vai trazer, irmãos, para explicar essa verdade. Depois de citar a primeira prova da escolha soberana de Deus na escolha dos filhos da promessa, que os irmãos repararam que foi marcada por incredulidade também, eles duvidaram um monte. Sara duvidou, o Abraão duvidou, e foi seguir o jeitinho humano. Nós dizemos que o jeitinho brasileiro também tinha o jeitinho deles, de tentar ajeitar as coisas com as promessas de Deus. Então, o caso desses dois irmãos, que nós vamos ler agora também, vai demonstrar essa realidade. O caso de Jacó e Esaú. Ismael já era grande quando Isaac nasceu, e lemos que ele era grosseiro, o Ismael era rebelde, ele não escutava o pai e a mãe dele, e provavelmente até fazia bullying com o Isaac. O que poderia dar algum espaço para dizer que Deus escolheu o quê? De que jeito? Bom, eu vou escolher aqui o melhorzinho entre os dois irmãos. Ou então o menos pior. Mas quando chega Jacó, que era filho de Isaac, então eram os filhos da promessa, era Isaac. Isaac então vem e tem a sua descendência. E dentro da descendência de Isaac, que teve esses dois filhos, Deus também faz uma escolha. E a escolha de Deus também é soberana, ou não tem rival. Não é baseada na vontade do homem, no jeitinho do homem, ou na capacidade do homem. É baseada somente em Deus. E aqui, irmãos, o caso de Jacó e Esaú ele é bem diferente. Porque agora os meninos são gêmeos. E a mãe é a mesma. Isaac a mãe dele era Sara. A mãe de Ismael era Agar. Aqui você tem Rebeca tendo os dois meninos na barriga, os dois gêmeos. E Paulo vai explicar como é que Deus faz essa escolha. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, eles eram um bebezinho. O que um bebezinho faz de bom ou errado? A diferença de Ismael e Isaac? Não sabe nada. Eles sabem que eles estavam ali brigando já na barriga da mãe. Jacó e Esaú estavam brigando na barriga da mãe deles. E quando Esaú sai primeiro, que eles amarravam uma fitinha, né, no braço do primeiro que saía, o outro puxa o pé dele e sai primeiro. Nós temos essa história. Então, coisas assim, irmãos, extraordinárias. Como é que dois irmãos vão estar brigando, um para sair primeiro na barriga da mãe? Isso é impensável. E Deus traz essa história para mostrar uma verdade muito importante. Deus é soberano na salvação do seu povo. A escolha dele foi feita antes deles nascerem, deles terem feito bem ou mal. Os dois estavam brigando dentro da barriga da mãe quando foi dita a Rebeca: o maior servirá o menor.
Isso, irmãos, vai nos transportar. Paulo ele quer aqui agora não só se dirigir a Jacó e Esaú. Paulo ele continua o argumento dele, citando agora a profecia de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, onde ele diz: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando você for ler lá em Malaquias, o profeta não está se referindo diretamente a Jacó e Esaú, mas aos descendentes de Jacó e de Esaú. Quem são os descendentes de Jacó? Os israelitas. Quem são os descendentes de Esaú? São um povo chamado Edomita. Então, ao citar essa passagem, que fala não diretamente de Jacó e Esaú, mas dos seus descendentes, Paulo passa a se referir não à escolha soberana de Deus em relação aos indivíduos, mas às nações que surgiram a partir destes dois homens. E o que o profeta fala sobre um e sobre o outro, sobre essas duas nações? A Israel, o que Deus teve por eles? Amor. Em relação aos descendentes de Esaú, os edomitas, odiou, amei a Jacó e odiei a Esaú. Vamos ver isso, irmãos. Como é que Deus ama um e despreza o outro e odeia o outro? E hoje Deus pode odiar a gente também? Num certo sentido, existe isso. Nós vamos estudar como é que Deus faz isso. Existe isso no mundo. Vamos pensar nisso. Como é que é o amor de Deus pelos israelitas? O povo de Israel foi agraciado com o pacto exclusivo com Deus. Algum outro povo da terra teve o mesmo pacto? Isso demonstra o quê? O amor de Deus por eles. Quem recebeu a terra de Canaã? Israel. Quem testemunhou os milagres que Israel testemunhou? O mar aberto. Quem testemunhou os sinais no deserto? O maná descendo do céu. Quem viu a presença da glória de Deus no templo? Quem que teve essa oportunidade? Somente o povo de Israel. Receberam a revelação da lei de Deus e foram sustentados durante as suas peregrinações durante 40 anos. A roupa crescia no pé, não precisava trocar de sapato, de tênis, o tênis crescia no pé das crianças. Enfim, todo tipo de provisão Deus trazia para eles, um sinal claro de que Deus os amava. E os edomitas, o que aconteceu com eles? Os edomitas foram rejeitados como o seu pai Esaú. Eles não tiveram tabernáculo, não tiveram templo, não tiveram leis divinas reveladas por meio dos profetas e sacerdotes. E ao longo da história, Esaú, ele pegou todas as práticas, Esaú se casa com mulheres ímpias. E ele pega todas as práticas de idolatria, de feitiçaria, de sacrifício aos ídolos, inclusive dos seus próprios filhos, aos ídolos. E esse povo se tornou um povo terrível, um povo pagão, um povo idólatra, um povo mau. E desapareceu. Você não tem mais um povo que você possa chamar de edomita hoje. Eles desapareceram. Existe uma cidade na Jordânia chamada Petros, que é uma construção que existe lá, que são muito antigas, que é o único sinal que existe na Terra de que esse povo existiu. Mas eles, como nação, não existem mais. E o povo de Israel, você vê eles até hoje, né? Inclusive como Estado. Isso, irmãos, vai apontar para o último ponto que Paulo quer trazer aqui: a escolha dos gentios e a rejeição de Israel. O que significa essa incredulidade de Israel, irmãos? Que Deus, como Estado, como um povo geral, que Deus fez? Rejeitou eles. É um fato. Ah, mas eu não entendo isso, irmãos. Você não precisa entender, porque isso está ligado à soberania de Deus. É Deus quem escolhe. Um exemplo, irmãos, muito comum que as pessoas acabam questionando, mas como é que Deus pode amar um e rejeitar outros? Vamos pensar num exemplo, não é perfeito, mas ajuda a entender. Imagina que você é cheio de amor no seu coração e você chega à conclusão que você quer adotar uma criança e você vai se dirigir ao orfanato. E você vai lá e adota uma criança, ou você pode adotar 2 ou 3 crianças, mas as outras crianças do orfanato você não adota. O fato de você não adotar todas as outras crianças te torna uma má pessoa? Traz alguma má reputação sobre você? Não. Da mesma forma, são as escolhas de Deus. Se os irmãos forem olhar o cenário em volta disso, o ser humano merece algum favor de Deus? Ninguém merece nada. Tudo que nós temos, irmãos, é por pura misericórdia e graça. Abraão, Isaque, Jacó, todos os patriarcas, você vai ver todos os homens de Deus ao longo da história, a própria igreja, ou a gente mesmo. Nós não estamos aqui porque a gente mereceu. Pronto, Deus, eu mereço, paga meu salário aí. Ninguém merece. É a misericórdia de Deus escolhendo você. Mas como é que fica as outras pessoas? Deus está rejeitando elas? Sim. Mas como é que eu explico isso? Não explico.
Se você for tentar explicar isso, você vai ficar doido ou você vai criar heresias. Vai começar a querer trazer ensinos onde você vai alterar o que a Bíblia diz e querer trazer resposta onde a Bíblia se silencia. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 29 e 29 algo muito importante, irmãos. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que as sigamos, mas as coisas escondidas pertencem ao Senhor. Existem coisas que Deus revela claramente. Como eu disse, eu aqui posso dizer quem é salvo e quem não é? Você pode dizer? Você não tem essa autoridade. Por quê, irmãos? Porque a salvação pertence a quem? Ao Senhor. É Ele quem determina. A chave da salvação está na mão dele, não está na nossa mão. A escolha de Jacó, o mais novo, e a rejeição de Esaú, o mais velho, profeticamente aponta para a escolha da igreja entre os gentios e a rejeição de Israel. O pastor Matthew Henry explica esta interpretação dizendo que Israel, embora fosse a descendência natural de Abraão e o primogênito da igreja, devia ser rejeitado, e os gentios, que são o irmão mais novo, deviam ser colocados no lugar do primeiro e ter o direito de primogenitura e a bênção. Os judeus são considerados como uma nação, unidos pelo vínculo da lei cerimonial, o templo, o sacerdócio. Foram, por muito tempo, os preferidos e favoritos de Deus. Esse belo quadro da escolha soberana e graciosa de Israel por Deus é pintada lá no Antigo Testamento. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai se deleitar com um quadro muito bonito de Deus escolhendo esse povo, amando esse povo, apesar da dureza e incredulidade que é tão comum neles. Mas no Novo Testamento, depois que o Evangelho é revelado por meio de Cristo, por meio de João Batista, e depois Jesus vem dizendo claramente: arrependam-se, creiam no Evangelho, o reino dos céus está próximo. Então, irmãos, isso muda de figura, porque agora Deus vai cumprir promessas do Antigo Testamento de que agora Deus vai chamar os gentios para fazer um pacto de graça. A salvação é de graça e Deus chama agora os povos gentios. Na época de Israel, os outros povos, irmãos, estavam perdidos na ignorância, nas trevas. Somente Israel, ali com todas as suas dificuldades, estava adorando o único Deus verdadeiro. Mas depois, irmãos, quando você vê a história do povo de Israel, o cristianismo avançando, inclusive transformando a cultura, o evangelho sendo pregado em todos os povos, você vê o povo de Israel cada vez piorando mais. Isso é um sinal, irmãos, de que Deus está rejeitando eles. O grande sinal, meus queridos, que Deus nos ama, sabe qual que é, irmãos? Não é que você não tem doença, não é que você tem o carro que você quer, ou a vida que você quer neste mundo, é que você conheceu a verdade, que você conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, e você permanece em Cristo. Esse é o grande pacto que vai demonstrar isso. Isso nos aponta para uma conclusão. A incredulidade e a rejeição de Cristo pelos israelitas invalidam as promessas de Deus para eles, sim ou não? Não, né? De forma alguma. Em primeiro lugar, como nós vimos, Deus, por meio de sua palavra, demonstrou na história do seu povo que ele é quem escolhe os seus eleitos. Deus conta o fim da história no começo da história. Desde o início, Deus estabeleceu o critério para identificar um verdadeiro israelita. E qual que é, irmãos? A fé. Porque um verdadeiro israelita é quem, irmãos? Aquele que crê. A escolha de Deus não é feita com base em alguma linhagem de sangue familiar ou mérito próprio das pessoas escolhidas. Nem todos os israelitas são israelitas. Para ser um israelita, de acordo com o padrão bíblico, é preciso crer na promessa do Evangelho de Jesus Cristo. Terceira razão, né? A história de Israel enquanto nação aponta para uma incredulidade geral dos israelitas, mas isso está em perfeita harmonia com as profecias e os propósitos soberanos de Deus para o seu povo. Depois que o Evangelho começou a ser pregado no Novo Testamento, igrejas foram plantadas no mundo gentil, os israelitas foram rejeitados como nação. O irmão mais velho, Israel, foi rejeitado, e o irmão mais novo, a igreja, no meio do povo gentil, foi escolhida. Deus, irmãos, é soberano na salvação do seu povo e tem chamado o seu povo ao longo da história a crer em suas promessas. E o seu povo tem feito o quê, irmãos? Tem feito assim? Ou tem ouvido o verdadeiro? Não. Um verdadeiro israelita, não. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, não. Quando ele escuta o evangelho, o que ele faz? Ele ouve e crê. Ele ouve e crê.
Isso é a grande verdade. A incredulidade, irmãos, é uma realidade assustadora entre as pessoas que estiveram tão perto da luz da verdade em Israel no Antigo Testamento. Vamos pensar, irmãos, de toda a primeira geração que peregrinou no deserto, quantos deles conseguiram entrar na Terra Prometida? Nem Moisés entrou, porque Moisés morreu. Josué, Caleb, um gato pingado. O restante deles, irmãos, morreram todos no deserto. Por quê? Estiveram perto da luz, mas rejeitaram a luz. Deus deu todos os sinais. Quanto mais Deus provia as necessidades, mais eles reclamavam. É um dos grandes sinais da incredulidade, a reclamação, a murmuração. O mesmo pode ser dito de muitas pessoas que estão agora tão perto da luz do Evangelho no Novo Testamento, que são povos constituídos de judeus e gentios. Mas isso não muda absolutamente nada nos propósitos de Deus para o seu povo. A grande pergunta que temos que fazer a nós mesmos: eu creio em Cristo como meu único Senhor e Salvador? Eu creio em Cristo, irmãos. Isso você tem que pensar, porque quando você olhar para a maioria, você vai ver um monte de gente rejeitando a Cristo. Jesus vai falar: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Será que alguém vai estar lá que vai crer em mim? É uma profecia muito difícil, irmãos. É uma profecia muito triste, porque ela é muito parecida com as profecias que foram feitas para o povo de Israel como nação. Porque não é interesse, eles como Estado, como povo, rejeitaram a Cristo. Os gentios estão no mesmo caminho. Eu penso que um dos sinais, irmãos, e Apocalipse vai trazer isso, o Novo Testamento, um dos grandes sinais dos fins dos tempos é o que a Bíblia vai chamar de apostasia. O que é isso, irmão? Apostasia é o abandono da fé. Pessoas que ouvem o Evangelho, pessoas que vão no culto, pessoas que estão ali ouvindo, entendendo o Evangelho, de repente, sem mais nem menos, pum, pula fora. Vai para o mundo, está atraído com bobeiras do mundo, esquece da fé, esquece de Cristo. O tempo está passando, o relógio está passando e um dia Jesus vai voltar. A nossa esperança, irmãos, é a volta de Cristo. Eu espero estar em Cristo por meio da fé quando Ele voltar ou quando Ele me chama, aqui se eu morrer. Então, nós como crentes, nós que ouvimos o Evangelho, devemos estar firmes em Cristo, irmãos. Não duvide do que Ele prometeu a nós por meio de Cristo, por meio do Evangelho. Esteja firme em Cristo. Não alimente dúvidas no teu coração em relação a Cristo e ao caminho que Ele propôs sobre você. Alimente a certeza da palavra. Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Você tem uma igreja local. Qual o propósito da igreja local, irmãos? A presença de Deus está aqui. Nós estudamos de manhã cedo na escola bíblica. Quando uma assembleia de irmãos se reúne, Deus está aqui como estava no Antigo Testamento. Se manifestava a glória dele no tabernáculo ou no templo. Como é que Deus manifesta a glória dele aqui, irmãos? Quando a igreja se reúne, não importa se é embaixo de um pé de bananeira ou aqui nesse lugar, mas se existe uma assembleia de irmãos que professam fé verdadeira em Cristo, em Jesus Cristo, então a presença de Deus está aqui. Ninguém precisa gritar, ninguém precisa pular, rodopiar. O Espírito está aqui porque, irmãos, a palavra está sendo pregada. E o Espírito está operando verdades aí dentro de você que você nem vai se dar conta. Talvez o teu filho está ouvindo o Evangelho aqui hoje e está brincando, mas daqui 10 anos ele vai lembrar. O Josézinho está olhando para mim com um olhar vidrado aqui agora. Ele vai estar entendendo, a alma dele está recebendo isso. Talvez lá, daqui a alguns anos, ele vai vir a Cristo, se render a Cristo. Quem que está fazendo isso? É o André? Eu não sou nada. O Espírito, trazendo convicção de pecado, trazendo convicção em Cristo, firmeza em Cristo, alegria em Cristo. O mundo oferece um monte de alegria, mas meu Espírito oferece uma alegria maior ainda em Cristo, sem rivalidade. E você é sustentado na tua caminhada cristã. Por isso essa pergunta é muito séria. Eu vou ver rejeição, 10 mil caindo do meu lado, não sei quantos mil caindo da minha direita, mas eu vou ver Deus me sustentando na minha fé. Deus vai estar me cuidando. Não é porque eu sou bonzão, glória a Deus, porque senão já era. Eu sou muito fraco e limitado, cheio de pecado, mas eu sei que Deus vai me sustentar cada dia. Essa é a minha esperança, a esperança que eu tenho para cada um dos irmãos que estão aqui. Que Deus vai nos guardar até o último dia, porque Ele é quem guarda. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Porque a chave da salvação está na mão de quem, irmãos? Nas mãos de Deus. Nosso papel é crer até o fim. Nós somos uma igreja que professa a fé em Cristo Jesus. Nós cremos em Cristo, a salvação é pela fé, irmãos. Amém?